Olá pessoal, tudo bem? Muitas saudades, mas vamos continuar o nosso estudo. Na semana passada, nós fizemos uma revisão de tudo o que foi falado em sala de aula. E aí, a partir dessa semana, nós continuaremos, prosseguiremos com o conteúdo. Nós estaremos no módulo 1 do livro, porém no capítulo 3. E esse capítulo ele começa com um gênero textual chamado reportagem. Então a gente vai aprender ou relembrar o que é uma reportagem. Não é para você fazer uma, não é para produzir uma, isso é com redação. Mas é importante você saber das características desse gênero textual, porque nós usamos muito em língua portuguesa. Nós utilizamos muitos textos, é importante vocês saberem algumas características. Vamos lá. É um texto jornalístico, né? Então está nos jornais, nas revistas, que relata um fato que aconteceu de forma ampla e detalhada, assim como a notícia. Porém, na notícia, que vocês já devem conhecer, já devem ter estudado, a notícia ela é pequena, ela é com poucos detalhes, ela é bem simples. A reportagem não. Ela amplia, ela traz mais detalhes do fato ocorrido, que vai ser apresentado para o leitor ou para o ouvinte. Na escrita, né, que nós vamos tratar, o texto verbal, ele é complementado na reportagem por mapas, gráficos. Pode lembrar de alguma reportagem que você tenha lido, você não traz isso, né? Mapas, gráficos, fotos e vários outros recursos não verbais. No nosso terceiro ponto, nós vemos aí a variedade linguística de uma reportagem, geralmente é a norma culta. Por quê? Porque dá mais credibilidade a quem escreve, dá credibilidade ao jornal que transmite essa reportagem. Claro e evidente que essa variedade linguística ela também sofre alterações de acordo com o público. Se eu for escrever uma reportagem para um público jovem, essa linguagem vai modificar, vai mudar. Porque o público jovem tem um tipo de linguagem, né? Geralmente se usa alguma gíria, algum modismo. Então, para chamar a atenção desse leitor, pode variar, mas geralmente é a norma culta. Os verbos, é importante você saber que eles estão geralmente no pretérito, porque se eu vou noticiar um fato, se eu vou apresentar um fato que aconteceu, eu vou utilizar o pretérito, ou seja, o passado, né? Já aconteceu. E aí nós vamos relembrar aqui, para quem já sabe, da estrutura da reportagem. Ela tem 4 pontos importantes. O primeiro é o título. O título é a famosa manchete, antecipa o tema que será tratado e deve ser atrativo. Então aí para quem vai ser repórter, jornalista, preste atenção nessa característica. O título ele precisa chamar a atenção desse leitor que vai comprar o jornal, que vai ler esse jornal. Exemplo, vamos trazer um exemplo. Eu lembrei agora de um professor que você já ouviu falar, chamado Touché. Vamos imaginar que a gente prepare uma reportagem sobre a morte de Touché. Eu usaria o título, por exemplo, Professor Touché morre de câncer. Olha só que tema horrível, um tema real, né? Que foi uma história que eu contei para vocês em sala, mas que a gente pode usar como exemplo. Este seria o tema para chamar a atenção. Depois vem a linha fina ou o subtítulo. Esse subtítulo ele traz mais alguma informação ali, mais específica. Então eu vou aprofundar um pouco mais esse título, mas ainda não vou dar todas as informações não, senão a pessoa não fica curiosa, né? Então eu vou dizer, por exemplo, que professor Touché, que tratava de um câncer no fêmur, morre aos 32 anos de idade. Quer dizer, eu já acrescentei mais alguma coisa. Depois vem o lead ou lead em inglês. A gente escreve lead, mas pode falar lead. É o primeiro parágrafo da reportagem. Esse parágrafo apresenta o fato, né? Claro que eu vou repetir ali o que eu já falei anteriormente, com um pouco mais de detalhes ainda, sobre quem, onde e quando ocorre. Então aí eu vou acrescentar que esse professor Touché, que ele trabalhava, um exemplo, no Colégio Jean Piaget. Olha, acrescentei mais uma informação. Então, sobre quem? Professor Touché. Qual é o fato?
ele morreu de câncer. Onde ocorreu isso, né? Ele trabalhava no Jean Piaget, por exemplo, e ele morreu em casa, um exemplo. E quando foi? Aí eu cito um dia ou uma época. No dia 12 de setembro, o professor Touché morre, né? Então, são informações que eu vou acrescentando. Só que os detalhes, as informações mais detalhadas virão no corpo dessa reportagem. E aí, claro, eu vou ali colocando mais informações, como foi essa morte, se ele passou mal, se ele sentiu muita dor, se ele chorou. Lembra que eu contei para vocês que ele chorou na escola? Então, se ele chorou ao receber uma ligação do médico que dizia que ele tinha pouco tempo de vida. E aí eu vou relatando. Nesse corpo, eu utilizo algumas estratégias, alguns argumentos para fazer com que esse leitor fique bem interessado em saber dessa reportagem. Essas estratégias vocês já conhecem. A gente tratou delas no capítulo 1 do livro, né, nos textos argumentativos. E o repórter, o jornalista, ele utiliza dessas estratégias na sua reportagem. E aí vamos relembrar rapidamente. Nós temos o argumento de provas concretas. Então, voltando ao exemplo da morte de Touché, eu posso dizer, por exemplo, ali que o Touché faleceu de câncer porque ele estava com muita dor na perna e 70% das pessoas que morrem de câncer sentem dor na perna. Olha aí a prova concreta. Eu utilizei um argumento de prova concreta. Depois vem o outro, por ilustração. São os exemplos que eu uso, né? E aí eu lembro que eu falava bem para vocês que eu uso muito isso nas minhas aulas. São os exemplos. Então, voltando ao exemplo do Touché. Touché, antes de morrer, ele disse para a turma, um exemplo, né, que gostaria muito de estar com a turma porque sente muita saudade da época em que ele estudava. Olha aí um exemplo que eu dei da morte dele, quer dizer, do que ele sentia, né, antes de morrer, ele sentia saudade. Então eu ilustrei, eu fiz uma ilustração ali para que as pessoas queiram ler essa reportagem. Argumento de autoridade, esse não pode faltar nas reportagens, tá? É quando a gente coloca um argumento de um órgão oficial e muito famoso para poder fazer com que essa reportagem tenha mais, seja mais autêntica. Por exemplo, segundo o MEC, né, que é o órgão das escolas, né, do estudo, 90% dos professores morrem de câncer porque não se cuidam, um exemplo. Então eu usei aí um argumento de autoridade, é o MEC que está falando, não sou eu, não é você, não é qualquer um de nós, mas é um órgão oficial. Então esse argumento de autoridade ele é muito usado nas reportagens. Depois vem o argumento de causa e consequência. Devido falta de cuidado com a saúde, o professor vem a falecer. Olha aí, qual foi a causa? Falta de cuidado para com a saúde. Qual foi a consequência? A morte dele. E por último, se usa muito citação direta ou indireta do repórter. Então, o que é uma citação direta? É uma fala que o Touché tenha dito antes de morrer. Então, eu estou falando do Touché, da morte dele, e aí ele fala para os alunos. Alunos, sinto muito lhes dizer, mas eu estou com câncer, um exemplo, e provavelmente venha a falecer a qualquer momento. Essa é uma citação direta que o repórter vai retirar de uma fala do Touché. Ou esse repórter pode escolher a citação indireta, e aí ele vai narrar. Por exemplo, o professor Touché disse para a turma dele, para a última turma que ele deu aula, que provavelmente viria a falecer devido dores que sentia na perna. Conseguiram entender a diferença? A citação direta, eu retiro a fala que o Touché disse, né, que o Touché apresentou e coloco na reportagem entre aspas, porque é uma citação direta, ou eu narro essa citação com as minhas palavras, né, apresentando o que o Touché falou. Claro e evidente que tudo isso é um exemplo desse professor maravilhoso que eu já contei para vocês em sala. Então essas são algumas estratégias, elas se encontram no livro também,
Eu vou deixar para vocês na plataforma da Iônica as páginas dos livros que vocês vão fazer os exercícios para fixar esse conteúdo, e também deixarei uma folha, tá? Uma folha de exercícios para vocês fixarem também. Um grande beijo, com muitas saudades, e que a gente se encontre logo logo.